Queria convidar os irmãos a orarmos juntos, a abrirmos nosso tempo de EBD, um momento para a gente aprender mais do Senhor, um momento para a gente refletir mais sobre esse tema que é desafiador. Então queria convidar você a, nesse momento, curvar a sua cabeça, fechar seus olhos e buscar o Senhor. Na sua oração, peça que Deus deixe muito claro para você de que forma você precisa enxergar a missão, de que forma você percebe a missão nas Escrituras e como tudo isso afeta você, qual o seu papel, qual o seu lugar em tudo isso. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças por Tua bondade e Tua fidelidade sobre nossas vidas. É um privilégio, Senhor Deus, podermos Te servir, podermos Te adorar. É um privilégio, Senhor Deus, podermos nos reunir em comunidade. Uma comunidade, Senhor Deus, de pecadores lavados e remidos pelo Teu sangue. Uma comunidade missional, uma comunidade que está em missão, atendendo a uma ordem do Senhor para nossas vidas. Deus bendito, fala aos nossos corações hoje pela manhã, de forma que nós possamos ter uma compreensão clara da missão do Senhor, revelado nas Escrituras para nossas vidas. É assim que eu oro e é assim que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos, na primeira noite, nós falamos sobre a importância de enxergarmos a missão pelas óticas de Deus, não é? O Reinaldo falou ontem sobre que missão é essa, não é? E para compreendermos a missão, nós precisamos lembrar de como tudo começou, aonde a missão começou. E foi isso que nós fizemos na primeira noite, olhando para o livro de Efésios e vendo que nós somos o povo de Deus, a comunidade que o Senhor resgatou. E isso não acontece com a invenção da igreja. Essa comunidade de missionários, essa comunidade em missão, ela é pensada, ela é idealizada ainda antes da fundação do mundo por Deus, conforme nós vimos em Efésios capítulo 1. E nós vimos o plano de Deus para salvar pecadores ali exposto naquele capítulo. Um plano que envolve o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, essa foi a convocação para que você fizesse parte dessa missão. Não foi o Zambelli que te chamou, não fui eu que te chamei, não é a Igreja Fonte que está chamando, não é nenhuma denominação que te chamou para isso, mas esse é um plano eterno de Deus, antes da fundação do mundo, para que nós tivéssemos o privilégio de cooperar com Ele. Diante da importância da revelação que Paulo tem, ele ora para que a igreja veja da mesma forma que ele. Que a igreja compreenda da mesma forma que ele compreende. Porque quando a igreja compreende isso, ela passa a fazer a missão pela ótica de Deus, pelas lentes da missão, e ela passa a fazer isso no poder de Deus. Essa é a intenção de Paulo, para que aqueles irmãos compreendessem a herança dos santos, a vocação que eles tinham, e a suprema riqueza do poder de Deus agindo através deles. Uma vez que nós colocamos as lentes, o nosso desafio agora nesse segundo tempo é ajustar o foco. Você pode colocar uma lente, mas essa lente precisa de alguns ajustes. É algo novo para você. Então eu queria conversar com vocês a partir dessa perspectiva. Pedir para soltar o primeiro slide. O primeiro PowerPoint, slide é antigo, né? Slide denuncia muito. Às vezes lá na igreja diz assim, pessoal, vamos passar o retroprojetor, aí alguém me diz assim, pastor. Aí você acaba comigo, Sérgio. Deixa eu fazer algumas perguntas. Primeiro, e eu quero estimular a sua participação com isso, certo? Quando começa a história de missões na Bíblia? Quando se fala em missões, quais são os primeiros textos que vêm na sua cabeça? Ide, né? Ou a grande comissão, isso? Mais algum? Eu penso quando Jesus manda os apóstolos em grupos para eles irem pregar. A missão dos 70, de evangelizar o reino, ou evangelizar sobre o reino em Israel. O que mais? Gênesis 12. Opa! Gênesis 12? Mais alguém?
Então, deixa eu passar para a segunda pergunta. Qual? Deixa eu passar para a segunda pergunta. Eu aqui estou me policiando porque na primeira mensagem eu fiquei andando por aqui e esqueci que tem uma gravação e que isso prejudica quem está gravando, né? Então, então eu tenho que me prender. Eu gosto muito de me mexer. Então, na sua opinião, olhando para as Escrituras e desde a criação da igreja, qual é o maior missionário da história? Terceira pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é para que você faça uma análise sobre essa frase. Missão é o tema fundamental da Bíblia. O que vocês acham dessa frase? Vocês acham que essa é uma frase exagerada? Não é? Você acha que essa é uma frase reducionista? Você acha que essa frase está correta? O que é que você pode aprender dessa frase? Essas perguntas são para a gente pensar um pouquinho. Essas perguntas são para a gente perceber o senso comum, o pensamento coletivo desse assunto que ainda é muito pouco explorado, certo? Nosso desafio hoje pela manhã será ajustar o nosso foco a partir da compreensão bíblica da missão. Quando nós queremos estudar um assunto na Bíblia, e quando nós queremos entender o que a Bíblia fala sobre esse assunto, nós estamos tentando extrair uma teologia bíblica de tal assunto. Então, o nosso desafio hoje pela manhã é entender qual é a teologia bíblica desse assunto que nós estamos tratando, da missão. O que é que a Bíblia fala sobre isso? De Gênesis a Apocalipse, o que é que as Escrituras narram sobre esse tema e o que é que nós podemos compreender? Porque assim, para que a gente enxergue pelas lentes da missão, nós precisamos entender o que a Bíblia fala. O que é que a Bíblia realmente fala? Uma coisa é o que eu penso sobre o assunto, uma coisa é o que você pensa sobre o assunto, uma coisa é o que a Igreja X fala sobre o assunto, uma coisa é o que a agência missionária tal fala sobre o assunto, mas o que é que a Bíblia fala sobre o assunto? Porque a minha opinião, a sua opinião, a posição da igreja, a opinião da denominação ou da agência missionária, elas podem carecer de uma má interpretação. Elas não são a revelação das Escrituras. Elas são uma interpretação da revelação das Escrituras. Então, o nosso desafio é olhar para a Bíblia e ver, ajustar as nossas lentes ao que as Escrituras falam. Certo? Peço que você se segure aí no seu lugar, né? Vamos fazer uma viagem pelas Escrituras. Então, em primeiro lugar, eu queria que a gente analisasse a Bíblia e a missão. E depois nós vamos ver a Bíblia como fundamento da missão. Certo? Mas, em primeiro lugar, eu queria que você abrisse sua Bíblia para Lucas, capítulo 24, versos 27 e verso 44. Se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema. A projeção do texto está aqui atrás. Lá veio com projeção de novo, né? Indica muita coisa. A ideia é que a gente possa olhar para as Escrituras e entender a intencionalidade de Deus sobre o nosso tema. E como eu devo olhar para as Escrituras de Gênesis a Apocalipse e encontrar o nosso tema ali. Em outras palavras, todos os textos que nós fomos ler nas Escrituras têm um fundamento, têm um duplo fundamento: cristocêntrico e missional. Certo? Esse é o nosso objetivo hoje de manhã, observar essas coisas. Então, Lucas capítulo 24 é o próprio Jesus falando. Esse é aquele texto bem conhecido de Jesus na estrada de Emaús, né, com aqueles 2 discípulos. E se você lembrar, aqueles discípulos estavam caminhando para Emaús, não com as lentes da missão, mas com as lentes da decepção. Estão decepcionados. 3 anos que eles investiram na chegada do Messias, na chegada de um reino teocrático, na libertação do povo de Israel, na independência daquele Estado novamente, a reedição dos anos de glória do povo de Deus, o fim do jugo romano, e tudo isso se desfez em uma semana.
No domingo, Jesus entrou em Jerusalém aclamado como o Messias, o filho de Davi. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Nessa semana, entre o domingo e a quinta, vários fatos acontecem. Né? Jesus ali purifica o templo, faz o seu discurso contra os fariseus, e na quinta-feira, o Senhor Jesus ele é fruto de um plano elaborado por saduceus, fariseus, herodianos, e o próprio Judas, ele é traído, ele é preso, torturado, julgado, crucificado, sepultado, e 3 dias se passaram. Então, toda aquela lente eufórica de cumprimento da missão se esvai e surgem as lentes da decepção. E quando as lentes da decepção elas aparecem, elas embaçam completamente a visão. Então, aqueles homens, mesmo tendo ouvido do próprio Senhor Jesus aquilo que iria acontecer, não só uma vez, não só 2 vezes, mas pelo menos 3 vezes ao longo do ministério público de Jesus, ele advertiu que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue às autoridades, fosse crucificado, morto, sepultado e ressurreto ao 3º dia. E Jesus agora aparece no meio daquela caminhada e ele conversa com eles. E é interessante porque às vezes a gente, quando está com as lentes da decepção, a gente não percebe que são grandes oportunidades para Jesus caminhar conosco. E Jesus começa um diálogo com aqueles homens. E quando chega aqui no versículo 27, ele diz: "E começando por Moisés e todos os profetas, e explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras." Veja, quando Jesus usa essa forma de falar, Moisés e os profetas, Jesus está falando de forma resumida sobre os 39 livros do Velho Testamento. Outra forma de Jesus falar de forma resumida os 39 livros do Velho Testamento é quando ele se refere às Escrituras com E maiúsculo. Veja, naquele momento ainda não existia Novo Testamento. Então, quando você vê nas Escrituras, Escrituras com E maiúsculo, é uma citação direta ao Velho Testamento. O Novo Testamento ainda estava começando a acontecer. Então, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês devem olhar as Escrituras, ou vocês devem enxergar o Velho Testamento a partir de um foco. Um foco cristocêntrico, é isso que Jesus está dizendo. Se nós pudéssemos resumir o Velho Testamento numa frase, seria: Jesus virá. Porque de Gênesis até Malaquias, tudo o que é escrito ou descrito ali são apontamentos, são sombras daquilo que Cristo seria e daquilo que Cristo faria. Então, aqui no verso 44, ele repete a fórmula, ele diz: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim. Aonde está escrito? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em outra palavra, Jesus Cristo está dizendo para eles que vocês devem ler o Antigo Testamento e interpretar o Antigo Testamento a partir da minha figura, a partir da minha pessoa. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. Como é que a gente vai, por exemplo, encontrar Jesus Cristo no livro de Daniel? Está cheio de tipificações de Cristo no livro de Daniel. No sonho de Nabucodonosor, há uma imagem grandiosa de uma estátua de cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés misturados de barro e ferro. E essa estátua representa os grandes impérios que iriam se suceder na história da humanidade. Só que no sonho de Nabucodonosor, uma pedra é cortada, sem auxílio de mãos, que rola e destrói aquela imagem. E ele diz que aquela pedra cresce e vira uma montanha e enche toda a terra. Pedro vai dizer que Jesus é a pedra angular. Retomando um texto do próprio Velho Testamento, no livro de Salmos. A pedra para alguns eleita e preciosa. Para outros, rocha de escândalo e pedra de tropeço. Está lá Jesus Cristo, exemplificado naquela pedra, destruindo os reinos, os poderes humanos,
a sabedoria humana e estabelecendo a partir dali o seu reino. Isso é só um exemplo de olhar para as Escrituras no Velho Testamento e encontrar Cristo ali, certo? Agora, Jesus Cristo também vai dizer em Lucas capítulo 24 que, além de nós termos um enfoque cristocêntrico, nós vamos precisar olhar para as Escrituras de uma maneira interessante. Ele diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. Se você olhar para o livro de Salmos, existem várias citações com relação a isso. Várias. A mais precisa e assombrosa talvez seja o Salmo 22. Mas existem outras citações do Velho Testamento. Existe Isaías, capítulo 53, e que em seu nome, e aqui ele começa a pincelar uma outra forma que nós devemos olhar para as Escrituras, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então Jesus ele vai alinhar, ele vai ajustar as lentes da missão. Veja, o Velho Testamento aponta para a chegada de quem? De Cristo. Eu tenho que ler o Velho Testamento assim. Cristo está vindo, Deus está separando um povo, Deus está construindo uma história. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, verso 4, que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Deus preparou o palco dos acontecimentos para que Jesus viesse. Nem veio antes, nem veio depois, veio no tempo exato. E agora Jesus Cristo diz que, ao vocês olharem para as Escrituras e entenderem elas assim, acrescentem algo na forma que vocês enxergam as Escrituras. Deus está desenvolvendo um plano para resgatar um povo. E esse povo extrapola as fronteiras de Israel. Deus tem um plano eterno que Israel não conseguia enxergar no Velho Testamento. Embora Deus tenha sido profundamente didático e claro com o seu propósito para o povo de Israel. Eles deveriam ser luz para as nações. Eles deveriam viver de uma forma tão santa, tão diferente de tudo que aquele povo ao redor vivia, que aqueles povos deveriam olhar para Israel e entenderem que Deus existe. Em alguns momentos, Israel cumpriu isso na história. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Quando Deus restaurou a sorte do Sião, nós ficamos como quem sonha. E entre os povos se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E, infelizmente, o povo de Israel, assim como a igreja, é formado por pessoas, por pecadores. Existe sempre a possibilidade de nós enxergarmos a missão com as nossas lentes e não com as lentes da missão. E foi esse o erro em que o povo de Israel incorreu, e esse muitas vezes é o erro que nós incorremos. Mas Jesus está dizendo que o foco cristocêntrico, ao olhar para as Escrituras, precisa ser acrescentado de um outro foco, um foco missional. E ele, nesses dois versículos aqui, nesses 3 versículos aqui, ele junta as duas coisas. Tudo que vocês viram nas Escrituras até hoje falavam a respeito de mim e da forma como Deus me usou e está usando vocês para salvar outras pessoas. Para a conclusão do seu projeto, para a conclusão da sua missão. Estão entendendo aí? Podemos avançar? Então, quando eu olho para as Escrituras, eu devo entender que as Escrituras têm um fundamento cristocêntrico e ela tem um fundamento missional. Atos 26, versos 22 e 23, mostra que essa não era só uma visão de Jesus Cristo, mas que essa visão passada para os apóstolos ficou muito cristalizada na mente de Paulo. Paulo entendeu, ou passou a entender as Escrituras dessa forma. As Escrituras têm um fundamento cristocêntrico e as Escrituras têm um fundamento missional. Veja, Atos 26, versos 22 e 23. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser que os profetas e Moisés. E a gente já viu o que é que significa quando alguém no Novo Testamento se refere aos profetas e Moisés. Ele está se referindo ao quê? Ao Antigo Testamento.
É isso que Paulo está dizendo. Nada dizendo, a não ser que o Antigo Testamento disse o que ia acontecer. Ou seja, Paulo olha para o Antigo Testamento e vê nele um fundamento cristocêntrico. O Velho Testamento revela o que iria acontecer a partir da pessoa de Cristo, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Paulo olha para as Escrituras e ele vê a revelação de Deus, da vinda de um Messias e da construção de um povo, formado por judeus e formado por gentios. Para aquele momento, para aquele tempo, essa era uma revelação gigantesca. O povo de Israel, como eu disse, não conseguia ver um povo constituído por Deus com pessoas impuras, que aos olhos do povo de Israel seriam os gentios. Por isso Paulo escreve Efésios capítulo 2, por isso que ele escreve Efésios capítulo 3, né? E quando ele chega em Efésios 3, ele diz que Deus estava revelando um mistério que estava oculto, a saber, que judeus e gentios fariam parte do seu povo. Essa é a maneira como eu preciso enxergar as Escrituras. Deus tem um plano eterno, viabilizado pelo seu Filho e consumado quando o Evangelho é pregado, como Paulo diz, a grandes e a pequenos, a autoridades e simples pessoas, a brancos e negros, a pretos e a pobres e ricos, no contexto urbano e no contexto rural. Cristo precisa ser pregado com a mensagem clara e objetiva de que Deus está inaugurando um reino formado por pessoas completamente diferentes, redimidas pelo seu sangue. Então, queridos, como igreja, a gente não tem muita dificuldade de enxergar o foco cristocêntrico no Antigo Testamento. Mas nós falhamos bastante em analisar o Antigo Testamento do ponto de vista missional. Quando eu perguntei aqui sobre os textos que falavam sobre missões, eu até me surpreendi, porque parte da igreja citou Gênesis capítulo 3 e Gênesis capítulo 15, porque o consenso geral é que quando se fala em Escrituras, os primeiros versículos que vêm na cabeça é Mateus 28, 18 ao 20, Atos 1, 8, Marcos 16, 15, porque na cabeça da igreja, missões é algo que começa no Novo Testamento. Porque a gente não enxergou a missão de forma muito clara pelas lentes da missão. Nós às vezes pensamos que Deus criou a missão para a igreja, quando na verdade Deus criou a igreja para a missão, porque a missão começa lá em Gênesis capítulo 3. É lá que começa a missão. Em Gênesis 1, 27 e 28, Deus deu a sua grande comissão. Vão, preencham a terra, sujeitai a terra, dominem a terra, multipliquem a minha imagem, a minha glória sobre a terra. Encham a terra da minha glória. Essa é a grande comissão dada a Adão e Eva, mas nós percebemos no capítulo 3 que Adão e Eva pecam. E aí eles deixam de olhar pelas lentes da missão e é necessário que Deus intervenha. E além em Gênesis capítulo 3, 15, depois de Deus providenciar um sacrifício, há uma promessa de que a semente da mulher iria desfazer tudo aquilo que a serpente fez. E nós vimos que a semente da mulher é, na verdade, Jesus Cristo, aquele que veio na plenitude dos tempos. Nós vemos isso acontecer, ou nós vemos isso ser retificado lá em Gênesis capítulo 12. Porque Deus diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar. E sobre a tua descendência, todas as famílias da terra seriam... Esse é o Deus missionário. É o Deus que separou um povo a partir de Abraão para a chegada do Messias. E toda a história do Velho Testamento é construída por Deus na perspectiva de que o Messias está vindo através do povo de Israel, com um propósito, cumprir a missão de Deus. Pode passar. Jesus está afirmando que os discípulos deveriam interpretar as Escrituras à luz da história que conduz a Ele. Foco cristocêntrico. E agora, as Escrituras deveriam ser lidas a partir do preâmbulo da história de que ela prossegue a partir de Cristo. É dessa forma que eu preciso enxergar
É dessa forma que eu preciso ajustar as lentes da missão. O que tem de Gênesis 3,15 até Apocalipse capítulo 20 é a história da redenção do povo de Deus. Em outras palavras, são missões. Ou é a missão de Deus que está acontecendo. Então, isso não é um tema qualquer, queridos. Isso ocupa 99% da revelação das Escrituras. Isso tem que dizer alguma coisa para mim, isso tem que dizer alguma coisa para você. Se 99% das Escrituras falam sobre missão, quanto disso está no meu coração? Quanto disso está na minha prática? Nós, como igreja, nós especializamos em fazer uma série de outras coisas que são só acessórios. Nós, com facilidade, trocamos o que é acessório pelo que é principal. E quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que 98%, 99% dela é missão, irmãos, isso precisa dizer alguma coisa para mim e para você. Agora, a Bíblia como resultado da missão de Deus. O cano das Escrituras é um fenômeno missional. Deixa eu dizer em que sentido isso funciona. No sentido de que é testemunha do movimento desse Deus, que se doa à própria criação, bem como nós, os seres humanos, criados à imagem de Deus, mas errantes e iníquos. Quando você vai passando as Escrituras, você vai vendo de Gênesis a Apocalipse, que Deus é santo, perfeito e maravilhoso. E que nós somos o quê? Pecadores. E que esse Deus santo, perfeito e maravilhoso está se revelando através do cano das Escrituras e mostrando que há um meio criado por Deus, provido por Deus, para que essa humanidade redimida possa se ajustar ao propósito de Deus. É por isso que existem as Escrituras, para revelar esse Deus em missão, esse Deus que se auto-entrega, esse Deus que é doador. Não é? Em resumo, o estudo do pensamento bíblico missional, ou seja, as lentes da missão, deriva da pressuposição que a Bíblia, como um todo, conta a história da missão de Deus por meio do povo de Deus, em prol de em seu envolvimento com o mundo de Deus, em prol de toda a criação de Deus. Você tem 69 livros escritos, inspirados, vindos da mente de Deus, que revelam o quê? A história da missão de Deus. Através de quem? Do povo de Deus. No Velho Testamento, Israel. No Novo Testamento, a igreja. E esse Deus, por meio do seu povo, no envolvimento desse povo com esse mundo, e aí você precisa lembrar disso. Que mundo é esse? Eu sou fascinado pela história de Daniel, porque Daniel ele é separado da sua terra, ele é levado para um povo hostil, com uma cultura hostil, com uma religiosidade hostil. Poderia ser, na mente de Daniel e de seus amigos, o fim da missão. Quando nós passamos por situações adversas, nós achamos que Deus não está nem aí para a gente, ou que Deus nos abandonou. O que é que pode fazer um missionário? O que é que pode fazer um servo de Deus no meio de um lugar como aquele, como a Grande Babilônia? E a história do livro de Daniel é para mostrar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, e que é necessário que o povo de Deus esteja inserido nesse mundo. Produtor de uma cultura hostil, produtor de valores hostis, porque é nesse mundo caído e quebrado que a missão acontece. E nós vemos Daniel ali. E eu acho muito parecida a história de Daniel com a nossa. Mas preparar os nossos filhos, preparar a nossa mente, preparar o nosso coração, para entendermos que, enquanto estamos aqui, nós somos embaixadores do reino
de Deus. É isso que a Bíblia mostra o tempo inteiro. Doutor, era só para me ficar de perfil para poder voltar aqui. Apocalipse 7, verso 9 e 12. Diz assim as Escrituras: depois dessas coisas, vi e eis que grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A Bíblia é o livro de Deus, a revelação de Deus, salvando a humanidade caída, por meio do povo de Deus. E quando nós chegamos em Apocalipse, nós vemos o resultado disso. Essa é uma visão grandiosa. Queridos, eu não sei quantos frutos o ministério da Igreja Mundial, do ponto de vista de casais, vai produzir. Eu não sei, não posso dimensionar o sucesso disso. Não posso dimensionar o impacto do ministério de recepção, mas eu posso imaginar, eu posso entender, e eu posso enxergar o resultado do povo de Deus agindo no plano missionário de Deus. Está aqui em Apocalipse capítulo 7, verso 9. A ideia de Deus é salvar as pessoas de toda a raça, tribo, língua e nós vemos o resultado aqui em Apocalipse capítulo 7. Isso significa, como diz um amigo meu lá em Mossoró, comigo ou semigo. Isso vai acontecer. Mas Deus é tão precioso que nos dá o privilégio de participarmos disso. E isso não é uma missão da igreja de Paulo Afonso, não é uma missão da igreja de Campinas, não é uma missão da igreja de Natal. O texto diz que a salvação pertence a quem? Ao Senhor. É a missão de Deus. Você foi chamado para participar da missão de Deus. Então, vamos ajustar um pouquinho o foco, tá? Não é que Deus tenha uma missão para a igreja no mundo. Mas Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. A missão começa antes da igreja e continua por meio da igreja. É lógico que cada igreja local precisa de uma razão prática para existir, e aí você faz a declaração de missão da sua igreja. Mas entenda isso. A gente precisa romper esse paradigma quando a gente olha para as Escrituras. Se eu olho só para as Escrituras a partir de Mateus 28, 18 ao 20, eu entendo que Deus criou uma missão para a igreja. Mas quando eu lembro de Gênesis capítulo 3, quando eu lembro de Gênesis capítulo 12, quando eu lembro da formação e preservação do povo de Israel, quando eu lembro dos profetas, quando eu lembro dos salmos, e quando eu olho para o que a revelação fala, eu percebo que, na verdade, Deus criou a igreja para a continuidade da sua missão. Esse é o fundamento. Missão é o alcance evangelístico global, do povo global, de um Deus que é global. Essa foi a grande dificuldade do povo de Israel. E muitas vezes é a nossa grande dificuldade. Porque nós achamos que a igreja e a missão da igreja se resumem a essas quatro paredes. Os nossos recursos, os nossos eventos, a nossa visão é das portas para dentro, quando deveriam ser de dentro para fora. Porque nós temos um Deus global. E tem um texto que vocês conhecem, um texto que é bastante conhecido. Todo mundo sabe esse texto de cor, não é isso? João 3,16. Em que contexto esse texto é inscrito? Quem é que está no começo dessa conversa com Jesus? Jesus está falando com quem? Quem lembra? Está falando com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Doutor da lei, um fariseu, não é? E aí ele chega para Jesus no verso 1 e diz assim: bom mestre, bem sabemos que tu vem da parte de Deus, porque somente alguém da parte de Deus pode fazer os sinais que tu fazes. Não é? Nicodemos chega ali dando uma carteirada dizendo: poxa, eu compreendo o reino de Deus e entendo que você faz parte dele. O que é que Jesus diz a Nicodemos no verso 2?
Nicodemos era um pretensioso que achava que enxergava pelas lentes da missão. Jesus disse, olha, cara, na verdade você não entende nada, você não vai conseguir compreender, porque você não nasceu de novo. Você não tem as novas lentes. Quais eram as lentes de Nicodemos? Deus criou um povo. E esse povo se chama quem? Ninguém de fora pode entrar, porque só nós somos os santos, os bons e os puros. E onde é que Nicodemos extraía o fundamento para essa visão? Na interpretação que eles faziam do Velho Testamento. E nós vimos aqui que o Velho Testamento precisa ser interpretado a partir do foco cristocêntrico e a partir do foco que Deus queria salvar todas as nações. Então Jesus deixa bem claro para Nicodemos que Deus amou o quê? O mundo. Deus é global. A sua missão é global. E a igreja precisa enxergar a missão de forma o quê? Global. O texto que nós vimos ontem, em Atos capítulo 8, é que nós seríamos testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o quê? É isso que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse. E é isso que a gente tem dificuldade, porque assim, na nossa Jerusalém, aqui é o nosso contexto de vida, a gente faz e a gente se dá por satisfeito por isso. A nossa Judeia está aqui, em Quixaba, nos vários povoados entre Paulo Afonso e Glória. A nossa Samaria está no meio desses dois, porque são os povos fora do nosso alcance de visão. Não era assim que os samaritanos eram para os judeus? Impuros, promíscuos. Queridos, e os confins da terra são até onde os olhos de Deus podem nos fazer enxergar. É isso que vocês têm que estar preocupados. Ao terminarem essa conferência, entendendo que Deus é um Deus global, que tem um plano que está acontecendo de forma global, por meio de uma igreja que deveria ser global. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos continuar enxergando pelas nossas lentes? Ou realmente nós queremos enxergar pelas lentes da missão de Deus? Pode passar. Apocalipse 5, 9 e 10 diz, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Não sei se no dia vai ter alguém lá com uma plaquinha aqui, Quixaba, escrito. Desculpe a brincadeira. Mas certamente todos os povos estarão representados pelo alcance global de Deus. Pode passar. Portanto, queridos, nós precisamos ajustar o foco das nossas lentes através de uma interpretação bíblica missional. Isso significa que eu devo me empenhar para ler qualquer passagem da Escritura à luz do propósito de Deus para toda a sua criação, incluindo a redenção da humanidade e a criação de novos céus e novas terras. Quando você vai evangelizar para alguém, você não vai contar para essa pessoa uma mensagem filosófica. Você não vai chamar as pessoas para virem para a sua igreja porque aqui você vai se sentir bem. Não, aqui não é um clube. Você não vai apresentar para as pessoas um estilo de vida. Você não vai apresentar para as pessoas uma sensação de bem-estar. O que você vai falar para as pessoas é que existe um Deus que perdoa pecados e está disposto a salvar um povo, para que esse povo desfrute da sua presença e da sua glória numa nova terra, num novos céus, numa redefinição da criação que Deus fez, para que nós possamos viver com Ele. Como Apocalipse diz, lá no fim, sem choro, sem luto,
sem morte. Somente nós e o nosso Deus, de eternidade a eternidade, vivendo numa nova perspectiva, que é até difícil da gente imaginar e dimensionar aqui. Eu tenho que olhar para as Escrituras e entender que existe um propósito de Deus para a vida humana como um todo, aqui nesse planeta. Nós somos salvos desse mundo, é assim que a Bíblia diz. Nós somos tirados desse mundo, separados desse mundo, mas ao mesmo tempo Jesus nos comissiona de volta para esse mundo. E diz assim: como o Pai me enviou, eu os envio. Isso significa que nós precisamos, de vez em quando, olhar a maneira como nós pensamos a igreja, a maneira como os ministérios da igreja existem, a maneira como os departamentos da igreja funcionam, porque se nós estamos simplesmente reproduzindo programações para os de dentro, nós estamos caindo no mesmo erro do povo de Israel. Existe um mundo aí fora, e o plano de Deus é para salvar as pessoas aí fora. Não sei se esse é o seu plano, não sei se é o plano da sua igreja, mas o plano de Deus é esse. Portanto, nós precisamos ajustar o foco das nossas lentes através dessa interpretação missional. Isso significa que eu tenho que me empenhar para ler qualquer passagem das Escrituras à luz de que Deus, ao longo da história, preparou um povo com um propósito específico, a apontar para a chegada do Messias e ser um farol para as nações. Ser um povo diferente na questão da sua adoração. Observe como Deus estabelece a adoração do povo de Israel e observe os contrastes com as nações ao redor. A conduta do povo de Israel. Uma das formas, por exemplo, de adorar os deuses fora do contexto de Israel era pegar as crianças e sacrificarem essas crianças num altar chamado ao deus Moloque. Era um infanticídio mesmo. E assim, Israel praticou isso largamente no Vale de Inom. Quando, na verdade, Israel tinha que ser diferente de tudo isso e entender que Deus agora, em nós somos o povo de Deus. Nós precisamos viver nesse mundo, não na perspectiva desse mundo, mas como sal e luz. Um comportamento ético diferente. Falando para a moçada aqui, para os jovens, para os adolescentes, quando está aquela turma ali contando piadas sujas, vendo aqueles vídeos imorais, que você chega perto. Qual é a reação dessa galera? Eles dizem: vem cá, vem ver. Ou elas escondem o celular com vergonha. Ou elas dizem assim: não vem para cá não, porque você é crente. Ao fazerem isso, ela reconhece, ou eles reconhecem, ainda que por meio de galhofa, ou por meio de preconceito, que existe em você um padrão completamente o quê? Diferente. Isso é enxergar pelas lentes da missão. Estou com eles, estou no meio deles, mas não sou igual a eles. Porque se você é igual a eles, como é que eles vão enxergar Jesus e o plano redentor de Deus na sua vida? Se você é mais do mesmo. E quando você sai, ainda diz assim: e é porque é crente. Assim que fazem. Tá? Nós precisamos nos empenhar, ajustando a nossa lente, essa lente nova que Deus nos dá, olhando para as Escrituras e enxergar nela a centralidade de Jesus de Nazaré. Jesus é o tema fundamental das Escrituras. Sua identidade messiânica e a relação de Israel com as nações, e da cruz e da ressurreição. Jesus é a ponte que liga ou que reconcilia os irreconciliáveis. Isso é a igreja. Isso é a beleza da igreja. Certa vez eu fui a um povoado que fica em cima de uma serra, lá no interior do Rio Grande do Norte. A cidade chama-se Santana do Seridó. A primeira vez que eu fui nesse povoado foi em 2004. Eu fazia parte de uma agência missionária e se tinha um objetivo de levar o evangelho exatamente nas comunidades rurais, nas cidades e vilas que não tinham presença evangélica, e Santana do Seridó era uma dessas cidades. E nós fomos para lá. Naquele tempo não tinha GPS. Então, para a gente fazer o mapeamento da cidade, era uma cartolina bem grande, e a gente ia de rua em rua fazer o desenho da cidade.
Como toda boa cidade pequena do sertão, você tem a igreja no centro, uma praça, 2 ruas à direita, 2 ruas à esquerda, e acabou a cidade. E uma igreja foi plantada ali. Mas aquela igreja foi plantada não somente olhando para as 2 ruas à esquerda, e não somente olhando para as 2 ruas à direita. Ela conseguiu enxergar os vários povos, os vários povoados que existiam ali ao redor daquela cidade. E é interessante observar, porque lá em cima da serra, próximo àquela cidade, havia uma casa, tem uma música de um compositor nordestino, que ele diz assim: a casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou para mim. Né? Era mais ou menos, eu me via naquela música olhar aquela casa. Casinha de taipa, baixa. E nós entramos lá e conversamos com o dono daquela casa, e assim, a parede da casa, da sala, ela tinha no mínimo umas 20 imagens de santos. Que desafio para a gente. Porque o sertanejo, ele é altamente receptivo. Ele tem o maior prazer de que você entre na casa dele, que você tome o café dele. Ele escuta o evangelho com prazer. O problema está na hora que você especifica, que você lança o funil do evangelho na pessoa de Jesus, porque para ele, Jesus é mais um dentro do seu panteão. Quando você fala de Jesus dessa forma universal, mas quando você mostra para ele que é necessário que ele deixe de fora todos os outros para que Jesus entre e tome lugar, isso é um problema. Mas em 2022, aquele homem que nós visitamos a primeira vez em 2004 tomou uma decisão para Jesus. E foi gravado um vídeo, esse vídeo foi passado para mim. Ele já um senhor bem idoso, com lágrimas, dizendo assim: poxa, fui alcançado pela graça de Deus. Sertanejo duro, como diz meu pai, bruto, resistente, passado na casca do alho, quebrantado por Jesus. Nesse mesmo ano eu tive a oportunidade de ir a uma outra casa, quando eu estava em Campinas, numa casa de uma das famílias mais ricas, quem sabe do país. E eu fui daquela casa impactado pela visão do vídeo que tinha visto de manhã, daquela casinha pequena. A gente brinca lá em Natal, quando a gente vai para um lugar assim, chique, diz: não tenho nem roupa para entrar nessa casa. Não tenho nem roupa para andar nesse carro. E assim, não era um ambiente que era o nosso. E eu fiquei perguntando: meu Deus, o que é que eu tenho a ver com isso aqui? O que é que isso tem a ver comigo? E em determinado momento da conversa, eu falei com a dona da casa e perguntei: como foi que Jesus alcançou você? E aquela mulher, também com lágrimas nos olhos, numa casa completamente diferente, num contexto completamente diferente, disse: eu fui alcançada pela graça de Deus. É isso que a igreja é. Ela torna pessoas tão diferentes, iguais, na perspectiva do amor de Deus, da manifestação da graça de Deus. É isso que Paulo quis dizer lá em Efésios capítulo 3, verso 10. Que a multiforme sabedoria de Deus iria despertar a atenção até dos principados e potestades do ar. Ou seja, os anjos iam ver essa comunidade de pessoas tão diferentes e dizer: ah, que sabedoria. Então isso é um chamado para nós que estamos aqui em Paulo Afonso, na nossa zona de conforto. Há pessoas vivendo em condições que a gente talvez nem imagine que vivam. Mas essas pessoas também precisam serem alcançadas pela mesma graça que te alcançou. Isso é enxergar pelas lentes da missão. Nós precisamos enxergar a igreja e o chamado de Deus para ela. A igreja é essa comunidade de judeus e gentios que descendem de Abraão. E essa igreja é o agente da bênção de Deus entre as nações. A Igreja Batista, fonte em Paulo Afonso, deve ser uma agência do reino em Paulo Afonso, mas não somente em
Paulo Afonso. Quando nós vimos o texto de Efésios capítulo 1, na primeira noite, nós vimos a ação do Pai, nós vimos a ação do Filho, nós vimos a ação do Espírito. E entre essas três ações, em cada um do fim desses refrões, porque ali na verdade Paulo está compondo um hino de louvor a Deus, ele está louvando a Deus. E no fim de cada estrofe ele diz, para o louvor da glória da sua graça, para o louvor da glória de Deus. Essa igreja deve entender esse plano, deve entender as Escrituras e tomar parte nesse plano para o louvor da glória de Deus. Isso é um privilégio, meus amados. Isso é um privilégio que você não pode deixar de lado. Partindo para a conclusão com algumas aplicações. Primeiro, missões não é uma invenção da igreja. Não surge na história da redenção somente nas páginas do Novo Testamento. A missão nasce no coração de um Deus que é missional. Portanto, não deve ser encarado como um departamento da igreja. Quem é que vai fazer missões aqui na igreja? Isso é coisa por missionários. Ou, estendendo um pouco mais, sendo benevolente para a liderança da igreja. Ou, assim, estendendo um pouquinho mais para o ministério de evangelismo e de missões. Eu sou do louvor, não tenho nada a ver com isso. O meu departamento é o departamento infantil, não tenho nada a ver com isso. Queridos, o fato de existir agência missionária, o fato de existir Ministério de Missões mostra que a igreja tem falhado no seu propósito. Porque todos devem ser missionais. Todos. Esse é um chamado direto. Na verdade, eu gosto mais de dizer que essa é uma ordem, não um chamado. É uma ordem direta, intransferível e inegociável. Para mim e para você. Uma vez que temos um Deus missional, que conduz a história de forma missional, que se revelou de forma missional nas Escrituras, que enviou seu Filho como expressão máxima de seu comprometimento com a missão, que intencionalmente derramou seu Espírito por meio da sua igreja para alcançar um plano global de redenção. Veja, eu estou traçando a história desde a eternidade, antes da fundação do mundo. A preparação do povo de Israel, a existência do povo de Israel, a chegada de Jesus, o surgimento da igreja em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, a história da igreja ao longo dos séculos, até chegar em você. Qual é o seu papel? Você não pode olhar para tudo isso e dizer assim, legal, mas não quero agora. Legal, mas assim, isso não tem nada a ver comigo. Não. Tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com as Escrituras. Tem tudo a ver com Deus. Pode passar. Devemos ler e interpretar as Escrituras como um fenômeno intencional de Deus para a revelação e o cumprimento da missão. É isso que a Bíblia fala. Existe um Deus missional, que está, através do seu povo, criando novos céus e novas terras, para que nós possamos nos relacionar com Ele de forma plena e perfeita. É isso que a Bíblia fala. Os outros temas, eles são pertinentes, mas o tema fundamental das Escrituras envolve essa realidade. Então é dentro dessa perspectiva que devemos fazer a releitura de textos como João 14, 12. João 14, 12 diz o quê? Alguém pode ler para mim? Outro já abre Mateus 4, 19. Mas tendo esse foco cristocêntrico e missional, o que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Jesus está dando para os discípulos a lente ou as lentes da... A minha missão foi salvar pessoas. A minha missão foi mostrar a glória do Pai. Nesse sentido, como o Reinaldo disse ontem, a igreja existe para continuar o ministério de quem? De Cristo Jesus. Então, o ministério de alcance da igreja é muito maior do que o ministério que Jesus cumpriu naquele momento.
Então eu preciso usar essas lentes e entender o que é que eu estou fazendo. Porque o que o Senhor Jesus pediu para mim é que se eu compreendesse as Escrituras, se eu compreendesse a sua missão, eu, juntamente com os meus irmãos, iremos fazer ou devemos fazer muito mais do que ele fez. A pergunta é, o que é que você está fazendo? E se não está fazendo, por que não está fazendo? Mateus 4,19, Jesus, quando encontra Pedro e Simão, diz, eu farei de vocês o quê? Essa é a missão. Jesus Cristo não disse que nos vão fazer programadores de eventos. Venham para mim, venham para o meu reino, façam parte da minha igreja, porque não vai faltar programação. Venham para a igreja porque vocês vão se sentir bem. Venham para a igreja porque todos os seus problemas, segundo o Evangelho Tabajara, se acabaram. Venham para a igreja porque vocês vão fazer aquilo que eu estou ensinando vocês a fazer. Do mesmo jeito que eu puxei vocês, vocês vão aprender a buscar, a pescar, a fisgar, a trazer para o meu reino homens de toda a língua, povo, tribo, raça e nação. É para isso que nós somos chamados. É dentro dessa perspectiva que nós devemos entender Mateus 28, 18 ao 20. Me foi dada toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Ide, portanto, fazer discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é um mandamento direto do Senhor Jesus para a sua igreja. E o melhor, queridos, o resultado, a guarda, o controle dessa missão não está na minha mão, nem está na sua mão. Por isso Jesus Cristo tranquiliza o seu coração e o meu coração. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando nós saímos com as lentes da missão e quando nós estamos praticando a missão, não é você sozinho. O Deus que criou todo esse plano vai com você porque você vai debaixo da autoridade dele. João 4,35 diz o quê? Não direis vós, que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois a videira não para a ceifa. Irmãos, o que é que Jesus está dizendo? A justa visão. Os campos já estão o quê? Prontos. Há uma colheita ao entorno da região de Paulo Afonso. Coloca as lentes da missão. E vai debaixo da autoridade daquele que te comissionou. Aquele que tem autoridade sobre tudo que está no céu e sobre tudo que está na terra. E eu queria terminar esse tempo com 2 textos. O primeiro está em Mateus 9, 36 e 38. Verso 35 diz assim, e Jesus percorria somente as grandes cidades, somente algumas cidades, é assim que tem o texto? Por quê? Porque Jesus estava na missão global. Por onde Jesus ia, esse é o cerne da missão. Ide, por onde você for. Jesus manda a igreja fazer o que ela viu ele fazer. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões,
Olha as lentes da missão. Como é que Jesus enxergava as pessoas? Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É isso que eu preciso enxergar quando eu saio dessas 4 paredes. Você pode olhar casas bonitas como tem aqui ao redor, mas dentro delas existem pessoas, possivelmente, aflitas, com seus problemas, suas crises e seus dilemas. E elas precisam do Evangelho da Redenção. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus constata o fato de que boa parte da igreja não vai olhar para a missão com as lentes da missão. E talvez esse seja o seu caso aqui. Até hoje. Até esse momento. E eu queria que você orasse exatamente como Jesus nos orienta aqui. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Agora, quando você for orar, não terceirize isso. Se eu for perguntar aqui de quem é a missão, aí você vai dizer, é nossa. Muitas vezes eu tenho dúvida se esse é nossa é fruto de uma convicção de quem realmente deseja ir, ou se isso, não intencionalmente, é a fuga de quem não quer assumir responsabilidade. Quando o nossa não tem definição, fica perdido no tempo e no vento e no espaço, e não gera fruto. Senhor Deus, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Eu me coloco à disposição, dentro da minha condição de vida, dentro do que o Senhor tem me colocado para mim, dentro do meu tempo, dentro do que realmente é necessário que eu faça. Eu quero contribuir para essa seara. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Não faz isso somente em mim, Senhor Deus. Mas da mesma forma que o Senhor falou meu coração, fala o coração dos meus irmãos, da nossa igreja em Paulo Afonso. E não só da nossa igreja em Paulo Afonso, de todas as igrejas, porque o alcance da evangelização do sertão nordestino jamais vai ser produzido por uma igreja ou por uma denominação. Para a gente terminar, abra sua Bíblia em Atos capítulo 29. Achou aí, Pedro? Atos 29, o texto? Achou? Coloca aí. Não tem? Não tem aí? Tem na sua Bíblia? O livro de Atos narra a expansão da obra missionária por meio da igreja. Começando na igreja de Jerusalém, perpassando pela igreja de Antioquia e depois se difundindo entre as nações aos confins dos povos pelas 3 viagens missionárias de Paulo. O livro de Atos termina sem um fim. Não narra a morte de Paulo, não narra o que acontece com aquelas igrejas. Porque aquela é a narrativa de Deus para aquela geração. E Atos capítulo 29 continua em aberto para cada geração escrever o seu capítulo e a sua parcela na história. Essa igreja tem um grande privilégio e uma grande oportunidade de ser o instrumento pelo qual Deus vai transformar vidas, vai avançar o seu reino e o seu projeto nessa região. O que é que você está fazendo? Ou melhor, você está fazendo? Se não está fazendo, por que não está fazendo? Acaba com essa ideia romanceada de que missões é algo para missionários altamente capacitados, tirados do seu contexto e enviados para uma cultura diferente e distante. Você é missionário porque você está debaixo de uma missão. A missão de ir. Por onde você
Muitas vezes essa missão vai começar na sua casa. Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa não são crentes. Seus vizinhos, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estão debaixo da sua área de influência. Esse é o chamado. É esse ajuste de lente que a gente precisa fazer para enxergar correto pelas lentes da missão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por essa visão panorâmica da Tua obra através das Escrituras, que começa na eternidade, perpassa todo o Antigo e Novo Testamento e chega até a realidade da nossa igreja, a realidade individual de cada irmão aqui. Nos torna conscientes, Senhor Deus, de que a seara preparada pelo Senhor é grande, conforme nós vimos o resultado em Apocalipse, e que os ceifeiros são poucos. Senhor Deus, desperta a inconformidade do nosso coração com essa realidade, e que nós possamos orar ao Senhor e entregar a maneira como Ele vai nos usar, o tempo que isso vai exigir de mim, os sacrifícios que eu vou precisar fazer, da maneira que agrade a Ele, para a honra e louvor da glória dEle. Não há mais desculpas. Missão ou missões é para toda igreja. A igreja não é uma comunidade de pessoas que assistem outros fazer. Todos nós devemos ter a nossa dose de participação. Nos faz enxergar assim, pelas lentes da missão que é tua. E sendo tua missão, os meios, a capacitação, os alvos, os resultados, todas essas coisas devem ser entregues em tuas mãos. É assim que eu oro, que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.